Se apresentou nas últimas horas o homem que matou o colega de trabalho usando uma retroescavadeira. Esse crime aconteceu em São Carlos. O Guilherme Campos é quem acompanhou de perto toda essa história. Um crime que chocou todos os moradores aqui da nossa região. Imagens fortíssimas desse assassinato. Agora, ô Gui, me parece, o que ele falou para a polícia? A reportagem é sua, antecipa alguma coisa para a gente e já chama a reportagem, por favor. Ah, tá certo, Valentim. Daqui a pouco, então, a gente vai acompanhar a reportagem. O delegado, em uma entrevista logo depois desse depoimento, deu detalhes sobre o que esse homem falou para o delegado. Esse crime aconteceu na semana passada, nós estivemos lá, falamos ao vivo desse caso no Balanço Geral. O crime foi registrado por câmeras de segurança, imagens impressionantes. As imagens mostram o momento que esse homem passa com a retroescavadeira em um homem que também trabalhava no mesmo local. Os dois trabalhavam no SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. Eles vinham se desentendendo, há muito tempo. Esse homem que operava essa máquina dizia que estava recebendo ameaças, E na semana passada ele partiu com essa retroescavadeira para cima desse homem que também trabalha lá nessa autarquia de São Carlos. Ele chegou ontem na delegacia de São Carlos, acompanhado do advogado. Ele chegou por volta das 3 horas da tarde, entrou na delegacia, foi prestar depoimento e depois de 2 horas esse homem saiu em silêncio, não quis conversar com ninguém e foi direto para a prisão. A justiça já tinha expedido aí um mandado de prisão temporária por 30 dias desse homem, Logo depois do que aconteceu, a polícia pediu a prisão e a justiça concedeu. E aí, Valentim, o delegado comentou um pouco sobre esse depoimento que durou 2 horas. Ele disse que o homem estava muito arrependido, chorou bastante e ele disse que não se lembra do que realmente aconteceu. Ele falou que não premeditou esse crime. É difícil acreditar nisso porque ele foi até o SAAI, pegou a máquina e parou exatamente no local que a vítima costumava passar para ir até o trabalho. Bom, mas durante o depoimento ele disse que não premeditou esse crime. Ele parou lá com a máquina e aí o homem estava passando de moto, o homem que morreu. E ele acreditou que esse homem poderia partir para cima dele, porque ele sempre andava armado com uma machadinha, como eles diziam, que era esse instrumento que esse homem sempre carregava, o iebel, que foi morto, atropelado aí por essa retroescavadeira. Então ele disse que não premeditou esse crime e que tomou essa atitude porque acreditou que o iebel poderia fazer algo contra ele. Depois de passar com a retroescavadeira por cima do iebel, o Milton disse que não se lembra, que não percebeu que o iebel já estava morto, e aí ele fugiu, acabou passando mal, desmaiou e depois foi para a casa dele. Ele disse que não fugiu para algum outro lugar, até depois ir para a casa dele. Ele disse que depois de fazer isso, passou mal e já foi direto para a casa dele, mas ele não foi encontrado, na casa dele. Os policiais fizeram ali buscas para tentar encontrá-lo, porque esse homem era o principal suspeito, ninguém tinha dúvida, todo mundo tinha certeza de que era o Milton que cometeu isso, Ele aparecia nas imagens, ele aparece nas imagens das câmeras de segurança, ele desce da máquina, vai ver de perto como estava a vítima. Então vamos acompanhar agora a entrevista do delegado. É uma reportagem que mostra então o momento que o Milton chega na delegacia, o momento em que ele entra na sala do delegado para prestar depoimento, depois ele sai em silêncio, não fala nada, e aí o delegado depois comenta como foi esse depoimento que durou cerca de 2 horas na delegacia de São Carlos. Vamos acompanhar. Milton chegou na delegacia acompanhado do advogado. Esse é o momento que ele entra na sala do delegado para prestar depoimento. Milton foi ouvido durante 2 horas e saiu em silêncio. Você matou por medo, Milton? Você matou que estava com medo do acusado? O delegado disse que Milton se mostrou arrependido, chorou bastante e durante o depoimento falou que não premeditou o crime. Ele fala que viu o cara chegando, achou que ia matá-lo e por causa disso que ele jogou a retroescavadeira nele. Depois, Milton contou para onde foi após o crime. Ele falou que fugiu e desmaiou perto da Educativa e acordou e foi para casa dele. Milton disse ainda que não lembrava o que tinha acontecido
Na verdade, ele não lembra de ter matado, ele achou que não matou no dia. E ele fugiu de medo que o cara poderia... E como que ele ficou sabendo que tinha matado? Quando ele foi pra casa dele, a mulher dele avisou. E ele foi pra onde quando ele matou? Ele foi pra casa dele. Tá, mas ele fugiu pro mato e apareceu depois de 2 dias, é isso? Não, ele foi no mesmo dia, ele foi pra casa dele. Ribeirão Bonito? Não, ele foi pra casa dele aqui. Milton César Magalhães, de 44 anos, teve a prisão temporária decretada por 30 dias e vai responder por homicídio qualificado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Há quase uma semana, ele matou Iebel Garcia Silva, de 41 anos, com uma retroescavadeira. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. A retroescavadeira se movimenta e atinge Iebel, que está de moto. O homem é arrastado e cai na calçada. Milton dá marcha ré e puxa a vítima para baixo da retroescavadeira. Em seguida, vai para frente e para trás. Iebel aparece caído. Milton manobra, para no meio da rua e puxa Iebel. Depois, bate nele várias vezes com a pá. Alega que não se recorda do que aconteceu. Ele só se recorda na hora que ele deu a pasada para afastá-lo, que ele achou que o cara foi para tentar matar. Aí depois ele falou que não recorda mais nada. Os dois homens trabalhavam no SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. Iebel era motorista e Milton, operador de máquinas pesadas. Eles começaram a trabalhar juntos em 2009 e vinham se desentendendo. Essa funcionária explicou que o motivo era hora extra. Nem todo mundo gosta de fazer, mas tem uma turminha que faz sempre. Aí eles dão preferência para aquela turminha. E ele queria entrar nessa turma, porque ele era motorista. O outro que estava fazendo a função, que é esse que cometeu o assassinato, ele estava fazendo o papel de motorista e ele é operador de retro. Então ele ficava invocado com isso. Ele queria que ele tivesse a preferência, que ele gosta de fazer hora extra. Tudo começou há quase 10 anos. Em 2014, os dois brigaram na frente do local de trabalho. A funcionária disse que o homem que morreu ameaçava o autor do crime. Eles tiveram um problema, desentendimentos por hora extra e acabaram brigando, até aqui na frente da empresa, né? Fizeram a rixa lá dentro e vieram aqui fora para resolver, para ficar fora da empresa. E um apunhalou o outro, deu suspensão de 1 mês para cada um na época, tudo. E o que foi morto agora, né, o Iebel, ele é um rapaz nervoso, difícil de lidar, todo mundo conhece a história dele, e ele estava provocando o Milton. O Milton é um cara da paz, tranquilo, todo mundo que conhece ele vai saber. Ele foi muito provocado para chegar nesse nível. O inquérito do caso está sendo concluído e a prisão temporária de Milton vai ser convertida para preventiva. Doutor, a vítima estava com uma machadinha? A vítima estava com uma machadinha. Onde está essa machadinha? A gente está procurando, não sabe onde ela se... O assassino pegou essa machadinha e levou embora? Não, ele não está com a machadinha. Olha, é uma história, a versão dada pelo Milton, ela contradiz em alguns pontos com o que nós vimos no dia que o crime aconteceu. Você está vendo o delegado vai contando a parte dele, vai falando todo o depoimento que o Milton trouxe, porém, o Milton fala, olha, não foi nada premeditado. Eu peguei ali a retroescavadeira, ele passou, eu bati só para assustar a primeira vez, aí depois a gente vê que a imagem realmente não mostra isso, né? Claro que não cabe ao Valentim julgar, o Milton está com o delegado dele, está preso agora, a justiça é quem vai acompanhar todos os detalhes, mas nós estamos nitidamente vendo aqui, né, que ele pegou a retroescavadeira, ficou em um ponto onde o Iebel aí, né, que passava ali pelo local, e naquele ponto, a hora que a vítima passou, ele bateu não só para assustar, ele bate várias vezes e não só com a pá da frente, ele usa aquele braço atrás também, ó, para continuar batendo e depois ele desce para olhar e ele fala, ó, não sabia que ele tinha morrido, mas ele desce e ele olha para se certificar que o cara tá sem nenhuma reação, né? Por pior que fosse a situação, é difícil você explicar um assassinato como esse, né? É difícil você falar, olha, o cara era terrível, o cara me ameaçava, o cara tocava o terror, andava com uma machadinha falando que ia me matar, ou era eu ou era ele, né? Na pior das hipóteses, é você sair do emprego, sei lá, seguir para outro caminho, já que não dá, aí para ficar cruzando com o cara todo dia. Mas pegar uma retroescavadeira para matar o cara, por pior que ele fosse,
né? É uma situação complicada. Ele está alegando que apagou, que não lembra de nada, eu não sei de nada. Eu dormi, acordei na calçada, levantei, fui para minha casa e aí quando cheguei, imaginei que ele estava vivo, mas ele já tinha sido assassinado. E aí você vê, ó, ele desce, tá vendo? Ó? Ele olha, ele vai ali, chuta alguma coisa que está no chão, o corpo está ali logo do lado, né? E depois ele vai, pega a retroescavadeira, anda por mais algum trecho, né? Por mais alguns metros, e aí pega o carro dele e vai embora. Então, é difícil você falar que esse crime não foi premeditado pelas circunstâncias com que ele aconteceu. Claro que a justiça vai apurar, vai acompanhar, o delegado já está também acompanhando o caso, com testemunhas, e agora ouviu o Milton, que segue preso depois de tudo isso que aconteceu. Olha, e ainda sobre esse caso, nós recebemos agora há pouco o vídeo das tias da vítima que estão pedindo por justiça. Veja. Foi uma morte muito brutal, foi uma morte sem coração, sem sentimento. Eu peço a Deus, peço a ajuda de vocês aqui na terra, a justiça, eu quero justiça, eu quero que Deus dê força para nós, eu só quero justiça, que ele tem que pagar pelos erros que ele cometeu com meu sobrinho. Meu sobrinho é um pai de família, deixou o filho pequeno. Ele foi embora, ele deixou a gente. Meu sobrinho era um menino jovem, cheio de vidas, um ótimo filho, um ótimo sobrinho, um ótimo neto. E agora só restou a saudade e o desespero de pensar que a gente não vai vê-lo mais, não poder tocá-lo, dar um abraço e ouvir ele dizer: tia, te amo. É muito difícil para nós aceitar essa situação. Foi conforme eu comentei aqui, né? A família está aí trazendo detalhes também do caso e falando, olha, a personalidade dele era muito forte, era um cara que brigava com todo mundo, como disse a funcionária, ali ele irritava todo mundo, tirava todo mundo do sério, mas nada justifica um assassinato. Né? Nada justifica, por mais que o Milton vinha sendo ameaçado, procurasse a polícia, seguisse para outro caminho, outro emprego. Agora você pegar um trator e passar por cima do cara que te perturba no trabalho, é uma situação que é difícil de explicar, né?